príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados. Vamos para o momento da nossa leitura da Bíblia, né? Estamos fazendo a leitura da Bíblia em um ano. E estamos no livro de 2 Samuel. Hoje nós iremos ler do capítulo 6 ao capítulo 11. São capítulos curtinhos, né? É mais capítulo hoje, mas são todos curtinhos. Capítulo 6. Davi traz a arca para Jerusalém. Capítulo 7. Nós hoje vamos estar lendo do capítulo 7 ao 11. Me perdoe aí a confusão que eu fiz. Capítulo 7. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas essas palavras e conforme a toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falastes da casa de teu servo para tempos distantes? É isto o costume dos homens ao Senhor Jeová? O que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo teu coração fizestes toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só. Segundo
tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Porque causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra? A quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. E a seus deuses? Aqui no meu não é uma pergunta. Aqui é que ele está perguntando, né, para Davi. Aqui é uma afirmação. E confirmastes a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, está esta palavra que falastes acerca de teu povo e acerca... Teu servo. acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre, e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre. Para que se diga, o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado ao teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ao Senhor Jeová, o dissestes, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. A vitória de Davi sobre várias nações, capítulo 8. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg, a Mar, das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servo de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, e rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu os sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidade de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi feria a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro e vasos de bronze. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, de Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer,
filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições. E todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zerula, Zeruia. aqui está Zerula, É. era sobre o exército. E Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraias, escrivão. Também Benaía, filho de Jeoiada, estava com os quereteus e pereteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Capítulo 9. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse-lhe Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Moravam, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Davi derrota os amonitas e os sírios. Capítulo 10. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum, porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou
rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tob 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te a ti. Esforçar-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele, a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadad-Ezer, e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadad-Ezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém, Contra ele, né? Contra ele. Não, aqui tá, pelejaram com ele. Mas é contra ele, não foi com ele, porque os que estavam com ele eram soldados, os outros eram inimigos, então eles pelejaram contra ele. Na sua versão tá meio duvidoso. Versículo 18. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadad-Ezer que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer, mas aos filhos de Amon. Davi comete um adultério e um homicídio. Capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou
e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que te não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: Na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os frecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passando nojo, enviou Davi a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus, né? Por hoje é só até aqui, né? A gente viu aí a questão da cobiça, né? De deixar de ir para a guerra. Nessa guerra, essa última guerra, Davi não foi. E além de não ir para a guerra, ele não ficou em vigilância, né? Por isso que Davi caiu nesse pecado. Amanhã a gente continua, né?
e a gente vai ver como se dará, né, essa história desse adultério de Davi e como o Senhor vai reagir diante disso. Deus abençoe a cada um, né? Vamos agora orar e agradecer a Deus por tudo. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Papai do céu. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa, Senhor, os missionários, Papai do céu. Protege eles, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.